Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 6. O Ecumenismo. 43. O que se entende por ecumenismo? O nome ecumenismo designa um movimento que teve origem no século XIX entre os não católicos e que tem por objetivo a colaboração e a aproximação das diversas confissões cristãs. Este movimento conduziu em 1948 à fundação do Conselho Ecumênico de Igrejas. Observação: esse conselho se define como uma comunidade de igrejas que reconhecem Cristo como Deus e Salvador. As confissões religiosas que dele fazem parte permanecem independentes. O Conselho não tem nenhuma autoridade sobre elas. Podem estas aceitar ou recusar suas decisões como quiserem. Não é nem necessário que cada um dos membros reconheça as outras comunidades como igrejas em sentido estrito. A Igreja Católica não é membro do SEI, apesar de ter dele muito se aproximado. O mesmo contorno do espírito conduziu em seguida a aproximar-se das religiões não cristãs. É o que se chama diálogo interreligioso. De onde vem o nome ecumenismo? Ecumênico significa universal. O padre Boyer explica: a renovação do emprego da palavra ecumenismo se deve ao fato de que os protestantes, desejando designar uma universalidade e achando a palavra católica já ao serviço da Igreja Romana, escolheram o seu equivalente, ecumênico. Por que os protestantes experimentaram essa necessidade de trabalhar pela unidade dos cristãos? Tendo rejeitado a autoridade do magistério, que é a única que pode garantir a unidade na verdadeira fé, os protestantes se dividiram muito rapidamente em seitas e confissões inumeráveis. Para guardar alguma credibilidade e reter os membros atraídos pela unidade católica, tripla unidade da fé, de culto e de governo, era-lhes necessário encontrar um meio de se reunirem. De outro modo, nasceu então um movimento ecumênico. Qual foi a atitude da Igreja para com esse movimento ecumênico? No início, a Igreja Católica claramente tomou distância. Só na época do Concílio Vaticano II é que o ecumenismo a integrou oficialmente. O Vaticano II tratou do ecumenismo e do diálogo interreligioso? O Vaticano II consagrou ao ecumenismo um decreto especial intitulado Unitatis Redintegratio. Promulgou também a declaração Nostra Aetate, que trata das relações da Igreja com as religiões não cristãs. Onde se pode encontrar a verdadeira posição católica sobre o ecumenismo? A verdadeira posição católica sobre o ecumenismo está expressa na encíclica Mortalium Animus. Seu autor, o Papa Pio XI, descrevia os esforços dos ecumenistas de uma maneira muito atual. Sabendo perfeitamente que é extremamente raro encontrar homens absolutamente desprovidos de senso religioso, nutrem a esperança que se poderia facilmente levar os povos, apesar de suas dissensões religiosas, a se unir na profissão de certas doutrinas admitidas como um fundamento comum de vida espiritual. Em consequência, obtém congressos, reuniões, conferências frequentadas por um número bastante considerável de ouvintes. Convidam às discussões todos os homens, indistintamente, os infiéis de toda categoria, os fiéis e até aqueles que têm a infelicidade de se terem separado de Cristo ou que negam áspera e obstinadamente a divindade de sua natureza e de sua missão.
Qual a apreciação trazia Pio XI sobre essas atividades ecumênicas? O Papa prossegue. Semelhantes esforços não têm nenhum direito à aprovação dos católicos. Apoiam-se naquela opinião errônea de que todas as religiões são mais ou menos boas e louváveis, no sentido de que revelam e traduzem todas igualmente, embora de modo diferente, o sentimento natural e inato que nos leva a Deus e nos faz inclinar-nos com respeito diante de seu poder. Além de se enganarem redondamente, os que têm essa opinião rechaçam, ao mesmo tempo, a religião verdadeira. Falsificam sua noção e caem, pouco a pouco, no naturalismo e no ateísmo. Como conclui o Papa? O Papa conclui: é então perfeitamente evidente que se unir aos partidários e aos propagadores de semelhantes doutrinas é abandonar inteiramente a religião divinamente revelada. 44. Qual julgamento fazer sobre o ecumenismo a partir da fé católica? A Igreja Católica, sendo a única igreja fundada por Cristo e a única a possuir a plenitude da verdade, a unidade dos cristãos apenas pode ser restabelecida pela conversão e pelo retorno ao seu seio dos indivíduos ou das comunidades separadas. Tal é o ensinamento de Pio XI em Mortalium Animus. A união dos cristãos não pode ser buscada de outro modo que não seja favorecendo o retorno dos dissidentes à única e verdadeira Igreja de Cristo, a qual tiveram um dia a infelicidade de abandonar. É tão simplesmente a consequência lógica da reivindicação da Igreja de sozinha possuir a verdade, pois somente pode haver verdadeira unidade religiosa na verdadeira fé. Antes do Vaticano II, a Igreja se desinteressava pelas comunidades separadas? A Igreja sempre se esforçou por trazer de novo à unidade do corpo místico de Cristo os membros das comunidades cristãs separadas. Esses esforços se concentravam mais nos indivíduos, às vezes também sobre comunidades separadas inteiras. Na época dos concílios de Lyon, 1245 e 1274, e de Florença, 1439, por exemplo, esforçou-se por restabelecer a unidade com os orientais separados da Igreja Católica desde 1054. Convocando o Vaticano I, em 1869, Pio IX convidou os cristãos separados a pôr fim ao cisma e a retornar ao seio da Igreja. Leão XIII dirigiu um apelo semelhante a todas as confissões cristãs em 1894. Em que essas tentativas diferiram do ecumenismo atual? Essas tentativas diferiram do ecumenismo atual porque eram acompanhadas da firme convicção de que não é a Igreja Católica que devia mudar, mas sim aqueles que dela se separaram. A Igreja sempre esteve pronta para facilitar seu retorno, mas nunca ao preço da fé. 45. Qual é a nova concepção de ecumenismo? No Vaticano II, a Igreja adotou uma nova atitude que corresponde a uma nova doutrina. A Igreja Católica não foi mais apresentada como a única sociedade religiosa que leva à salvação. As outras confissões cristãs e mesmo as religiões não cristãs foram consideradas também expressões, sem dúvida menos perfeitas, mas ainda assim válidas, da religião divina, de caminhos que realmente levam a Deus e à salvação eterna. Não é mais uma questão de conversão dos não católicos à Igreja Católica, mas de diálogo e de pluralismo religioso. Pode-se citar um exemplo desta nova atitude? O decreto sobre o ecumenismo emprega a palavra igrejas no plural.
para designar as outras comunidades cristãs. Antes, evitava-se sempre fazê-lo. Quando se falava de igrejas, entendiam-se as igrejas locais, como, por exemplo, a igreja, isto é, a diocese de Lyon ou de Milão. A palavra igreja não era empregada para descrever os cismáticos orientais? A palavra igreja era às vezes empregada em sentido lato para designar as confissões cismáticas que conservam a transmissão apostólica e todos os sacramentos, mas sustentava-se firmemente que só há uma única igreja em sentido próprio, porque Jesus Cristo só tem uma única esposa. As dissidências heréticas recebiam os nomes de confissões ou comunidades, mas não se reconheciam o título de igrejas. Hoje, o contrário se tornou recorrente. Qual é o fundamento teológico dessa nova atitude? O fundamento teológico dessa nova atitude já foi evocado na pergunta número 29. É o subsistit in, de Lumen Gentium. Em vez de dizer que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, o texto do Vaticano II diz que a Igreja de Cristo subsiste na, subsiste in, Igreja Católica. Por que o Vaticano II introduziu essa expressão subsiste in? Com a expressão subsistit in, o Vaticano II faz uma distinção entre Igreja de Cristo e Igreja Católica, ao passo que, para a teologia tradicional, esses dois termos têm exatamente o mesmo significado. A Igreja de Cristo, isto é, a sociedade sobrenatural fundada por nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens, é a Igreja Católica. O que significa precisamente para o Vaticano II essa expressão subsistit in? O Vaticano II quer admitir que a Igreja de Cristo tem sua realização perfeita, sua subsistência na Igreja Católica, mas pretende que ela não seja idêntica à Igreja Católica. Estender-se-ia para fora dela, de maneira imperfeita, graças aos elementos de igreja presentes nas outras confissões cristãs. Essa interpretação do subsiste in é correta? Essa interpretação foi oficialmente confirmada pela Congregação para a Doutrina da Fé na Declaração Dominus Iesus de 6 de agosto de 2000. Pela expressão subsiste in, o Concílio Vaticano II quis proclamar duas afirmações doutrinais. De um lado que, apesar das divisões entre cristãos, a Igreja de Cristo continua a existir em plenitude somente na Igreja Católica. De outro lado, que elementos numerosos de santificação e de verdade subsistem fora de suas estruturas, isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. O que se pode notar nesse texto? Pode-se notar de início que esse texto designa as comunidades heréticas ou cismáticas como comunidades eclesiais que não estão ainda em plena comunhão com a Igreja Católica, o que implica que estariam, pelo menos, em comunhão parcial ou imperfeita. Essa expressão plena comunhão é nova? A distinção entre comunhão perfeita e imperfeita é uma inovação capital do Vaticano II. Qual é o ensinamento tradicional da Igreja sobre esse assunto? O ensinamento da Igreja é muito simples. Para ser salvo, é preciso pertencer à Igreja, seja in re, em realidade, isto é, preenchendo as três clássicas condições: batismo, fé católica, submissão à hierarquia, seja in voto, por um desejo explícito ou implícito. Observação: aqueles que não estão incorporados à Igreja em realidade, podem, em certas circunstâncias,
sê-lo in voto, pelo desejo. É o que se chama, às vezes, pertencer à alma da Igreja. Esse desejo pode ser explícito, por exemplo, um catecúmeno se preparando para o batismo, ou implícito, por exemplo, uma pessoa educada na heresia, mas que só adere a essa heresia por ignorância, de modo não culpável, não tem os meios de discernir que a Igreja Católica é a única verdadeira religião, mas está fundamentalmente disposto a aceitá-la. Por conseguinte, aqueles que não têm a fé católica ou que não estão submetidos à hierarquia e que, além disso, não possuem nenhum desejo, nem mesmo implícito, de mudar de estado, não pertencem de nenhum modo à Igreja. Não podem assegurar sua salvação nestas disposições. Qual é a inovação do Vaticano II? O Vaticano II tentou encontrar estados intermediários entre a filiação à Igreja e a não filiação. Os cristãos não católicos estariam em comunhão imperfeita com a Igreja, o R3-LG15, e todos os homens, mesmo não cristãos, estariam ordenados ao povo de Deus, LG16. Isso implica que poderiam se salvar sem ter o desejo, ao menos implícito, de mudar de estado e de aderir à Igreja. Como as comunidades heréticas ou cismáticas podem estar, segundo o Vaticano II, em comunhão imperfeita com a Igreja? Para confirmar que os cristãos e as comunidades separadas da Igreja estão em comunhão imperfeita com a Igreja, o Vaticano II invoca, como o cardeal Ratzinger, os elementos de santificação de que são portadores e pelos quais se comunicariam com a única Igreja de Cristo. Não é verdade que as comunidades cismáticas, ou mesmo heréticas, conservam elementos de santificação? É verdade que os protestantes conservam a Sagrada Escritura, mais ou menos alterada, e que os cismáticos orientais conservam os sacramentos. Mas a teologia tradicional não designava essas realidades roubadas da Igreja Católica como elementos de santificação, mas sim como vestígios da verdadeira religião. A substituição do termo vestígios pela expressão elementos de santificação é importante? Essa mudança de terminologia não é inocente, pois a palavra vestígios exprime uma verdade capital. Os elementos roubados da Igreja Católica pelas comunidades separadas cessam, por isso mesmo, de ser uma realidade viva, viram ruínas. O sacramento do batismo, dado em uma comunidade separada da Igreja, pode, no entanto, ser válido. A expressão elemento de santificação não é mais apropriada que ruína? É necessário distinguir cuidadosamente sacramento válido e sacramento frutuoso. Um sacramento pode ser válido sem ser frutuoso, isto é, sem dar a graça. Se encontra na alma um impedimento a essa graça. Pode precisar, com um exemplo, essa distinção entre sacramento válido e sacramento frutuoso? O sacramento do matrimônio seria recebido validamente, mas não frutuosamente, por uma pessoa em estado de pecado mortal. Estaria realmente casada, mas não receberia as graças habitualmente dadas por esse sacramento. Além disso, cometeria um sacrilégio. Em que esta distinção entre sacramento válido e sacramento frutuoso concerne as comunidades heréticas ou cismáticas? A distinção entre sacramento válido e sacramento frutuoso é importante porque a filiação ao cisma ou à heresia é em si um impedimento à graça. Isso implica que uma realidade sagrada, mesmo santa em si mesma, não pode ser um elemento de santificação enquanto está numa comunidade separada da Igreja. Essa comunidade é em si
um impedimento à eficácia santificadora do elemento que roubou. Não há, entretanto, casos em que os sacramentos dispensados fora da Igreja podem ser frutuosos, isto é, dar a graça. Os sacramentos dados fora da Igreja apenas podem ser frutuosos nos casos em que a pessoa que os recebe não adere formalmente à heresia ou ao cisma. É o caso, por exemplo, das crianças que não têm ainda o uso da razão ou de pessoas que estão no que se chama ignorância invencível. Nesses casos, mesmo se o sacramento for materialmente recebido em uma comunidade separada da Igreja, a pessoa só o recebe de modo frutuoso porque escapa, por uma intenção em voto, a essa comunidade. Esse ensinamento é correto e tradicional na Igreja? Santo Agostinho explica que todos os bens que estão dentro da Igreja podem se encontrar em certa medida fora da Igreja, salvo a graça pela qual esses bens são salvíficos. Deus, por sua unidade, pode ser honrado fora da Igreja. A fé, que é uma, pode se encontrar fora dela. O batismo, que é único, pode ser administrado validamente fora de seu seio. E, todavia, do mesmo modo que há um só Deus, uma fé e um batismo, há apenas uma Igreja incorruptível. Não a única em que é honrado o verdadeiro Deus, mas a única em que Deus é honrado com piedade, não a única em que a verdadeira fé é conservada, mas a única em que é conservada junto com a caridade, não a única em que exista o verdadeiro batismo, mas a única em que este existe para a salvação. Livro 1, capítulo 29. Pode-se citar sobre esse assunto São Beda, o Venerável, em seu comentário sobre a primeira epístola de São Pedro, exprime aquela verdade de uma maneira impactante. Partindo da analogia feita por São Pedro entre o dilúvio e o batismo, explica que para os que são batizados fora da Igreja, a água do batismo não é instrumento de salvação, mas sim de danação. O fato de que a água do dilúvio não salva, mas mata os que estão situados fora da arca, prefigura sem nenhuma dúvida que todo herege, mesmo que possua o sacramento do batismo, não é mergulhado no inferno por outras águas, mas precisamente pelas que elevam a arca aos céus. Não é exagerado dizer que o batismo recebido fora da Igreja seria uma causa de danação? A participação ativa em uma cerimônia religiosa de uma comunidade herética ou cismática é em si, por sua própria natureza, um assentimento à fé desta comunidade. Mesmo o batismo se torna, nessas circunstâncias, pecaminoso e ocasião de escândalo. É por isso que São Beda, o Venerável, diz que a água mesma do batismo é, nesse caso, causa de danação. O Vaticano II opõe-se a esse ensinamento? Sim, o Vaticano II opõe-se a esse ensinamento ao afirmar que as comunidades heréticas ou cismáticas estão em comunhão imperfeita com a Igreja e ao dar a entender que há, nas comunidades cristãs separadas da Igreja Católica, uma certa presença imperfeita da Igreja de Cristo. Essa ideia de uma presença imperfeita da Igreja de Cristo nas comunidades separadas da Igreja Católica foi enunciada explicitamente? João Paulo II afirma na sua encíclica Ut Unum Sint: nas outras comunidades cristãs há uma presença ativa da única Igreja de Cristo. Mas pode-se encontrar essa ideia no Vaticano II? Lê-se no decreto Unitatis Redintegratio sobre as igrejas orientais cismáticas. Assim, então, pela celebração da Eucaristia do Senhor, nessas igrejas particulares, a Igreja de Deus se edifica e cresce, a comunhão entre elas se manifestando pela
celebração. Uma comunidade que se separou da verdadeira igreja é, pois, considerada pertencente à Igreja de Deus. Como o Vaticano II considera as religiões não cristãs? Mesmo para as religiões não cristãs, o Vaticano II se esforça por ter a visão mais positiva possível. A Declaração Conciliar Nostra Aetate canta hinos de louvor ao hinduísmo, ao budismo, ao islã e ao judaísmo. Como se pode caracterizar essa mudança de atitude para com as religiões não cristãs? Enquanto antigamente a Igreja trabalhava para evangelizar os adeptos das religiões pagãs, a Igreja pós-conciliar entretém um diálogo com elas. Essa mudança de atitude é reconhecida publicamente? O documento Diálogo e Missão do Secretariado Pontifício para os Não Cristãos afirma explicitamente, já em suas primeiras linhas: o Vaticano II marcou uma etapa nova nas relações da Igreja Católica com os crentes das outras religiões. Essa nova atitude tomou o nome de diálogo. O que significa essa palavra diálogo na linguagem conciliar? O documento Diálogo e Missão precisa sobre a questão da palavra diálogo. Significa não apenas o fato de falar, mas também o conjunto das relações interreligiosas, positivas e construtivas, com as pessoas e as comunidades de diversas crenças, para aprender a se conhecer e assim enriquecer uns aos outros. O mesmo documento dá no número 13 essa definição de diálogo. O diálogo, graças ao qual os cristãos encontram os crentes de outras tradições religiosas para andar juntos na busca da verdade e para colaborar com obras de interesse comum. O que se pode concluir dessas afirmações? Que os católicos trabalham com os não cristãos na busca da verdade. E se trata de um enriquecimento recíproco, fica claro que a Igreja abandonou a pretensão de sozinha deter a verdade. Os partidários do ecumenismo conciliar renunciaram explicitamente à conversão, os não católicos? Muitos partidários do ecumenismo conciliar renunciaram a converter os não católicos. Lê-se, por exemplo, no Catecismo Ecumênico, prefaciado por Monsenhor Degenhardt, arcebispo de Paderborn, e vivamente elogiado por vários bispos. O fim não é o retorno, mas sim a comunhão de igrejas irmãs. Unidade na diversidade reconciliada. Unidade das igrejas. As igrejas permanecem, mas se tornam uma só igreja. 46. As confissões cristãs não católicas são realizações parciais da Igreja de Cristo? As confissões cristãs separadas da Igreja Católica são dissidências da Igreja Católica e não lhe pertencem. Mesmo se conservam certas verdades cristãs e, eventualmente, um batismo válido, permanecem separadas do corpo místico de Cristo. Por conseguinte, não poderá ser salvo aquele que, depois de ter reconhecido que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja de Cristo, não entra nela, mas permanece em uma comunidade herética ou cismática. Como se pertence à verdadeira Igreja de Cristo? O Papa Pio XII ensina em Mystici Corporis que 3 elementos são necessários para pertencer à verdadeira Igreja de Cristo. São eles o batismo, a verdadeira fé e a submissão à autoridade legítima. Só são membros da Igreja os que receberam o batismo de regeneração e professam a verdadeira fé e que, de outra parte, não se separaram, para sua desgraça, do conjunto do corpo, ou que dela não tenham sido amputados pela autoridade legítima.
As igrejas cismáticas que guardam os 7 sacramentos e que estão de acordo com a Igreja Católica, na maior parte dos pontos da fé, não pertencem então à verdadeira Igreja de Cristo? As igrejas orientais cismáticas, mesmo se guardam os sacramentos e estão de acordo com a Igreja Católica na maior parte dos pontos de fé, não são a verdadeira Igreja de Cristo. Recusam-se a reconhecer com efeito o primado e a infalibilidade do sucessor de Pedro. E Cristo disse que aquele que se recusa a escutar a Igreja é para ser considerado um pagão e um pecador público. Mateus 18:17. O que dizer das comunidades heréticas? Se as comunidades cismáticas não pertencem à única Igreja de Cristo, a fortiori as comunidades heréticas protestantes, por exemplo, que se afastam da verdadeira fé em numerosos pontos. Essa verdade foi posta em xeque no interior da Igreja? Essa verdade foi, infelizmente, posta em xeque frequentemente. Em 6 de maio de 1983, a Comissão Mista Católico-Luterana, reunida em Kloster Kirchberg, em Unterberg, declarou sobre o heresiarca Lutero. Juntos, começa-se a reconhecê-lo como uma testemunha do Evangelho, como um mestre na fé, como um paladino da renovação espiritual. A tomada em consideração do condicionamento histórico de nossos modos de expressão e de pensamento contribuiu igualmente para fazer reconhecer grandemente os meios católicos e o pensamento de Lutero como uma forma legítima da teologia cristã.